Boa noite, graça e paz. Que alegria a gente poder estar aqui no nosso canal aqui, trazendo esse estudo para a nossa Igreja Batista Esperança, um estudo cujo tema é Superando as Tempestades. Esse estudo está em Mateus capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 33. Mateus capítulo 14, versículo 22 até o versículo 33. Superando as tempestades é o tema do estudo. Eu quero ler com vocês o texto base para a nossa meditação e a gente aplicar em nas passagens desses versículos aqui para nossas vidas. Diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salve-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Queridos, o estudo hoje é sobre superando a tempestade. Mateus capítulo 14, versículo 22 ao versículo 23. Diz assim: em sua opinião, como superar uma tempestade? A tempestade a gente sabe que é luta, adversidade. A introdução do estudo diz assim: superar é transpor, ser superior. Na tipologia bíblica, tempestade representa luta, adversidade, tribulação. Aprendemos no culto de domingo que sempre teremos que superar a adversidade em nossas vidas. A cada tempestade é um novo desafio que enfrentamos. Geralmente a tempestade vem quando menos esperamos. De repente, uma má notícia, uma enfermidade, uma perda, uma crise na família, uma crise financeira. Não devemos viver esperando tempestade em nossas vidas, mas precisamos aprender como lidar quando elas chegam. Nesta noite vamos aprender juntos como superar as tempestades. Queridos, realmente as tempestades elas são inesperadas. Elas são inesperadas porque a gente não consegue realmente saber quando ela chega. Elas são totalmente inesperadas. Ela pode chegar em qualquer momento. Ela pode chegar no momento que você está mais feliz. Alguém pode ligar para você e dizer para você que aconteceu alguma coisa, seja na família, seja no trabalho. Tantas coisas acontecem. Tempestades são lutas que chegam para todos nós. Todos nós podemos ter dias de tempestade. A gente vê pelo próprio dia. Um dia está sol forte, outro dia está ventando muito, outro dia está nublado. Assim também são as tempestades que chegam em nossas vidas. Cada dia surge um problema, uma dificuldade, né? Os problemas aparecem todos os dias, mas a gente vê que as tempestades, elas são lutas que surgem nas nossas vidas
e a gente vê que foge do nosso controle. Então, às vezes, elas são inesperadas. Elas podem aparecer a qualquer momento. A qualquer momento, qualquer hora, você pode receber uma notícia que tira o seu chão, que tira a sua alegria, né? A gente está vivendo um tempo de tempestade, a gente está vivendo um tempo de luta. Nós estamos vivendo um tempo de adversidade muito grande nessa questão aí desse coronavírus que está parando o país, está parando o mundo. É uma coisa que ninguém esperava, é uma coisa que ninguém imaginava. Nenhum comerciante, nenhum empresário se preparou para isso. Tiveram que fechar suas portas, famílias dentro de casa, pessoas teve que lacrar os seus comércios, às vezes sem uma estrutura para manter a sua vida, suas contas. É uma tempestade, é um vento, né? Que surgiu sem ninguém esperar. Às vezes as tempestades elas também são inesperadas, né? As tempestades também elas são inadministráveis. Às vezes nós não conseguimos administrar as tempestades. Por que inadministráveis? Porque nós não conseguimos administrar elas. Foge do nosso controle, foge do nosso alcance resolver. Tem tempestade que chega nas nossas vidas que a gente não consegue resolver. Tempestade com filhos, tempestade às vezes na vida financeira, na área da saúde. São situações que surgem de luta, da adversidade, que a gente não consegue administrar elas, que nós não conseguimos resolver com a nossa própria sabedoria, com a nossa própria palavra, com o nosso próprio intelecto. A gente não consegue resolver. Então as tempestades, além de elas serem inesperadas, elas também são inadministráveis. Não conseguimos administrar elas. As tempestades também são imprevisíveis. Por que eu estou falando isso? Você não consegue prever uma tempestade. Não consegue saber o tempo que ela chega. Ela pode chegar a qualquer momento. Então nós vemos observando isso, irmãos, que sobre a tempestade, a gente vê claramente que ela chega, e ela chega para todos nós. Ela chega para rico, ela chega para o pobre, ela chega para pessoas de diferentes classes sociais, de faixa etária de idade. As tempestades elas surgem para criança, para todo mundo. Para crente, para as pessoas não crentes, para as pessoas de outros credos religiosos. Todo mundo vive e passa por um tipo de tempestade. Mas eu quero trazer hoje para vocês aqui como superar as tempestades. Como superar as tempestades. O versículo 22, eu quero ler aqui. O versículo 22 diz assim para nós: E logo Jesus ordenou que seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão, né? A gente vê que os discípulos estavam atravessando o mar em obediência à palavra de Jesus, mas mesmo assim tiveram de enfrentar uma tempestade. Precisamos entender que as tempestades fazem parte da vida, elas são necessárias para o nosso crescimento espiritual. Através dela aprendemos a confiar mais em Deus, né? Aqui tem uma pergunta: o que fazer para aprofundar mais a nossa confiança em Deus? Então a gente vê aqui que a tempestade, ela realmente tem aqui, ela nos ensina a gente aprender mais a confiar no Senhor, aprender a ter mais confiança em Deus, aprender a fazer que a gente venha crescer espiritualmente. Então a luta, a dificuldade, ela não pode ser algo que venha bater a gente. A tempestade não pode ser algo que venha deixar você com depressão, deixar você com medo excessivo, deixar você sem alegria, deixar você sem paz. A tempestade, ela tem um caráter de trabalhar na minha e na tua vida para que nós venhamos ter mais experiência com Deus, para que nós venhamos ter mais confiança no Senhor, para que nós venhamos realmente crescer mais na presença de Deus, né? Tiago capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando passares por provações, quando passares por lutas. Então a gente vê aqui, tem alegria. É meio contraditório, parece, mas por quê? Porque isso faz a gente crescer. E ele fala mais para nós, em Tiago capítulo 1, que o Senhor ele quer fazer que a gente venha crescer na presença de Deus.
Ele fala que para que venha ter uma obra perfeita, completa diante de Deus, para que não venha faltar em coisa alguma diante de Deus. Então essas lutas e dificuldades, ela tem um caráter de fazer a gente se aproximar mais de Deus. A gente vê que os discípulos aqui estavam aqui respeitando, obedecendo a palavra de Jesus. Foi Jesus que mandou eles irem para outra margem, para o outro lado. Mesmo em obediência à palavra do Senhor, mesmo em obediência a Jesus, a tempestade chegou na vida deles. E não tem sido assim, meu querido? Você está servindo a Deus, você está buscando a face do Senhor, você está na igreja, você tem orado, mas você vê que mesmo você servindo ao Senhor, a tempestade ela chega. Porque a tempestade chega para todos. A Bíblia fala que Deus ele faz que chuva desça, né? Que o sol se levante e chuva desça sobre bons e maus, sobre justo e injusto. Todo mundo passa por luta, todo mundo passa por adversidade. Mas o nosso posicionamento, a nossa fé em Deus é que difere de todas as situações. É que realmente nos dá solidez e atitudes e resultados diante de toda situação. Então a gente vê claramente aqui que para superar essa tempestade, primeiramente nós precisamos confiar em Deus. Confiar em Deus, confiar em Jesus, né? Confiar em Jesus. O segundo passo para superar a tempestade, irmãos, no Mateus 14, 24 e 26, eu vou ler com vocês, diz assim: E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E gritaram com medo. Então nós vemos aqui, queridos, que os discípulos, quando viram Jesus Cristo caminhar sobre o mar, começaram a gritar, ficaram agitados. Então a segunda verdade para a gente superar a tempestade, não podemos nos desesperar. Não podemos nos desesperar. Assim, aí o estudo diz assim: os discípulos ficaram tão desesperados com a tempestade ao ponto de achar que Jesus era um fantasma. Quando enfrentamos uma adversidade, temos que manter a calma. O desespero, a angústia, rouba a nossa confiança em Deus e nos leva a tomar decisões precipitadas e erradas. Como manter a calma quando chega a tempestade? Está vendo, pessoal? Então a gente vê aqui que nós não podemos nos desesperarmos. Nós não podemos, querido, entrar em colapso, não podemos ficar angustiado, sabe? Nós não podemos nos desesperar, não podemos ficar desesperados. Quando viram andando sobre o mar, começaram a achar como fantasmas, começaram a gritar, começaram a ficar desesperados. O desespero chegou no barco dos discípulos. O desespero chegou naquela tripulação. Queridos, a tempestade, ela não pode fazer você ficar desesperado. Você não pode ficar desesperado. Eu quero dizer para você que essa tempestade vai passar. Eu quero dizer para você que isso vai acabar. Eu quero dizer para você, meu amado, que isso tem um tempo de validade. Isso não é para sempre. Isso não é para sempre. Né? Isso já aconteceu tantas coisas no mundo, como fome, como peste, como malária. Já dizimaram muitas vidas. Isso passou. Agora nós estamos vivendo esse tempo de tempestade. Eu tenho certeza que isso vai acabar também. Que isso também vai passar na minha e na tua vida. Isso também vai passar. Não podemos entrar em colapso. Não podemos desesperarmos. Não podemos ficar angustiado, com medo. Porque essas coisas fazem a gente tomar decisões precipitadas. Faz a gente tomar decisões que a gente venha se arrepender lá na frente. Né? Faz que a gente venha se arrepender lá na frente. Então, confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo ele fará. Não podemos nos desesperar. É a segunda verdade para que nós venhamos superar as tempestades. Né? Aqui diz assim: como manter a calma quando a tempestade chegar? Confiar em Deus, orar,
ler a palavra de Deus, meditar nas Escrituras. Precisamos confiar em Deus, queridos. A Bíblia fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Né? Lança sobre ele a vossa ansiedade, 1 Pedro 5,7, que ele tem cuidado de vós. E lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, né? Porque ele tem cuidado de vós. Confia no Senhor. E espera no Senhor. Confia no Senhor. A terceira verdade diz assim, entregue o controle da situação a Deus. Não olhe as circunstâncias, não olhe as circunstâncias. Entrega o controle da situação a Deus e não olhe as circunstâncias, né? Isso é um grande erro também das pessoas. O texto diz que Pedro, sentindo o vento forte, teve medo e começou a afundar. Nunca podemos deixar que a circunstância nos faça tirar os olhos de Jesus. Se estamos caminhando alinhados com a palavra de Deus, não precisamos temer. Deus está no controle. Nunca fique observando o que o diabo quer fazer. Observe o que Deus já fez e está fazendo, né? Fale sobre um benefício que recebemos quando realmente integramos a nossa adversidade a Deus. Olha aqui, amado, que coisa maravilhosa, né? Não podemos, temos que entregar toda a situação a Deus e não olhar para a circunstância. Irmãos, você tem observado como as pessoas olham para as circunstâncias? A gente liga a televisão, amados, nos dias de hoje, eu estou trazendo uma palavra atual, a gente vê as notícias todos os dias, a gente vê falando de morte, a gente vê falando que o vírus está crescendo, a gente vê as pessoas passando aperto financeiro, a gente vê as pessoas dizendo que estão doentes, a gente vê dizendo que está fechando comércios, a gente vê dizendo que está fechando a cidade para que ninguém entre, a gente vê tantas coisas, as notícias, circunstâncias, mas não são favoráveis. As circunstâncias, elas estão apresentando aí que não estão sendo favoráveis. Mas se nós ficarmos olhando para as circunstâncias, se nós ficarmos olhando para o que a mídia apresenta para nós, se nós ficarmos dando ouvido a outras pessoas, ouvido ao mundo, ouvido à imprensa, queridos, nós precisamos, irmãos, entregar realmente a nossa confiança ao Senhor e não tirar os nossos olhos de Jesus. Nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que confiar no Senhor, porque é o Senhor que tem a última palavra. Querido, você está em casa hoje, né? Você tem estado mais em casa, tem saído pouco, alguns ainda têm ido na rua, resolver alguma coisa, mas você tem estado em casa, mas você precisa não ficar só atento a essas coisas que estão falando. Você precisa confiar em Deus. Você precisa acreditar que Deus está no controle, porque Ele está no controle. Você precisa crer no Senhor, que tem a última palavra na tua vida. Meu amado, praga alguma chegará à tua casa. A Bíblia fala para nós em Salmos 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Descansará. A Bíblia fala para nós que sobre a tenda de Israel não vale encantamento. Nós estamos guardados pelo Senhor. O Deus de Israel está conosco. O Deus de Israel está ao nosso favor. O Senhor é escudo, o Senhor é a nossa segurança. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é um Deus que se levanta com o braço forte. Entrega ao Senhor, confia no Senhor. Então a gente vê aqui, entrega o controle na situação de Deus e não olhe para a circunstância, porque o texto fala para nós, no versículo 27 ao 30, diz assim, Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima d'água, por cima das águas. Se é o Senhor, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começou a ir para o fundo. Clamou dizendo, Senhor, salva-me. Amados, Pedro andou sobre as águas. Pedro chegou a andar sobre as águas. Na lei da gravidade, isso nunca pode acontecer. Pedro chegou a andar sobre as águas. Senhor, se és tu mesmo, se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo sobre as águas. O Senhor falou assim, Pedro, vem. Vem, Pedro. Pedro lhe deu alguns passos de ousadia. Mas Pedro começou a olhar a circunstância, começou a observar os ventos fortes, as coisas que estavam à volta dele.
ele começou a afundar. Quando você olha para as circunstâncias, você afunda. Quando você olha para as situações difíceis, que você ouve na televisão, que você ouve das pessoas, pessoas com medo, angustiadas, você começa a afundar. Você começa a tomar decisão precipitada, você começa a ficar angustiado, você começa a ficar depressivo. Isso tem afetado a sua vida emocional, isso tem afetado até a tua família, isso afeta até a nossa família. Mas nós precisamos entregar a situação, o controle nas mãos do nosso Deus e não olharmos para a circunstância que se apresenta para nós todos os dias. Essa é a terceira verdade para romper as tempestades, queridos. A quarta e última verdade diz assim: aprenda a depender de Deus. Aprenda a depender de Deus. Mateus 14, 31 a 32. O 31 diz, né? Quando Pedro estava afundando, imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou-o. Enquanto confiarmos e dependermos de Jesus, Ele nunca nos deixará afundar. Tudo que precisamos é aprender a depender somente de Deus e não confiar na força dos nossos braços, né? O que é realmente depender de Deus. Então nós precisamos aprender a depender de Deus. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a depender do Senhor. Isaías, capítulo 43, versículo 2, diz assim para nós: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Isaías 43, versículo 2. Salmos 116, versículo 8, pessoal, diz assim: porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Salmos 116, versículo 8. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, e os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Olha que coisa linda, irmãos. Eu quero ler com você Mateus 14, 31 e 32, que é a última verdade para a gente superar as tempestades. Perdão. Diz assim o 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando subiram para o barco, acalmou o vento. Né? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E então aproximou-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus, né? Então, querido, precisamos realmente aprendermos a depender de Deus. Aprenda a depender do Senhor. Querido, não vai te faltar nada. Deus vai te surpreender nessa tempestade. Escuta o que eu estou falando para você. Eu quero ser boca de Deus na vida de vocês. Deus vai surpreender as nossas vidas. Nós vamos ser surpresos pelo Senhor. Deus vai trazer surpresas nesse tempo para nós. Não vai te faltar nada. Você vai conseguir romper a tempestade. Você vai ter um crescimento espiritual na tua vida. Você vai começar a orar mais. Você vai conhecer mais livros da Bíblia. Você vai conhecer mais versículo bíblico. Você vai estar orando mais, com mais intimidade com o Senhor. Você vai ter uma mais intimidade com a tua casa, com a tua família. Você vai cuidar mais da sua saúde. Você vai cuidar mais da tua casa. Você vai valorizar coisas que você não valorizava na sua casa. Um tempo com Deus, um tempo para a tua família. Aprenda a depender de Deus. Aprenda a confiar no Senhor. Confia no Senhor e Ele fortalecerá o teu coração. Dependa do Senhor. Aprenda a depender de Deus. Querido, aprenda, confia, entrega ao Senhor, confia no Senhor. Coloque seu coração diante de Deus. Que Deus, Ele está cuidando de cada um de nós. Deus está cuidando das nossas vidas. Meu amado, minhas amadas, Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando das nossas casas. Deus está cuidando da nossa saúde. Da nossa saúde, Deus está cuidando. Deus está cuidando dos nossos filhos, das nossas famílias. Deus está cuidando. Deus está suprindo em Cristo todas as nossas necessidades. Como diz Filipenses 4, versículo 19, em Cristo, Ele supre todas as nossas necessidades. Eu quero ler a conclusão com vocês. Nessa noite você chegou aqui enfrentando tempestade em sua vida. Jesus quer estender suas mãos para você. Confia nele, não se desespere. Entrega o controle a Ele. Ouça o que Ele diz e obedeça. Põe em prática o que aprendeu nesta noite. E com certeza Jesus vai acalmar a tempestade
da sua vida. Com certeza Ele vai acalmar a tempestade da tua vida. Vamos orar. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado por esta noite. Nos abençoe, Pai. Abençoa, Pai, cada ouvinte desse estudo, que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar falando nesses corações, rica e abundantemente. Tira, Pai, das nossas vidas todo mal, que nós possamos confiar no Senhor, descansar no Senhor, entregar o nosso caminho ao Senhor, Pai. Abençoa nossas casas, abençoa, Pai, as nossas vidas. Deus, repreenda, Pai, todo mal, repreenda, Pai, todo atrapalho, repreenda toda contenda, repreenda toda adversidade, Pai, todo vento de tempestade, tempestade, quieta-te, vento, aquieta-te, vento, para de soprar, calma-te, aquieta-te, não temas, meu irmão, que Deus está no controle, que Deus está no controle das nossas casas, que Deus está no controle das nossas vidas. Um forte abraço, que Deus possa estar te abençoando rica e abundantemente, no nome de Jesus. Beijo no coração de vocês. Fique na paz. Até o próximo estudo. Amém.